sou Margarida Damati, sou pesquisadora de cinema brasileiro. Tenho um trabalho de mestrado e doutorado feito aqui na Universidade de São Paulo em torno da crítica de cinema e das representações das mulheres, tanto nas revistas. Desenvolvo um trabalho sobre a Gilda de Abreu, então faço pesquisa em torno da historiografia do cinema brasileiro e também desse trabalho dessas mulheres cineastas, e também trabalho com os assuntos da crítica de cinema e resistência nos anos 60 e 70. Desenvolvo uma pesquisa de pós-doutorado na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, onde eu sou professora no programa de pós-graduação em imagem e som. Então aqui hoje a gente vai conversar sobre a Carmen Santos, que é uma dessas pioneiras do cinema brasileiro. Carmen Santos é uma das primeiras atrizes e especialmente cineastas do cinema brasileiro, então a gente pode incluí-la entre as pioneiras, né? Ela nasce em Portugal, chega aqui no Brasil em 1912, por volta de 8 anos. Era de uma família muito pobre. O pai dela vai trabalhar como marceneiro, depois vai trabalhar como armazém, e ela é obrigada a abandonar os estudos para se tornar operária. Então, vem de uma família de grande pobreza material e uma família bastante repressora. E ela nunca tinha ido ao cinema quando ela vê um anúncio da Omega Filmes, que estava fazendo um teste para atriz do filme que vai ser lançado em 1919, que é Urutau. Ela faz esse teste sem nunca ter visto um filme e é aprovado. Então, ela só tinha que ajoelhar e fingir que estava rezando. Então, ela vai fazer esse papel. Era uma empresa de um americano chamado William Jansen. Ela vai fazer esse papel dessa mulher que é filha de uma viúva, que tem um casamento e um filho, mas está insatisfeita depois de perder a mãe e foge. Nessa fuga, ela é raptada por índios, e aí ela perde um filho, depois tem um outro filho com esse chefe indígena, e na sequência, numa nova fuga, ela ainda perde mais um filho. Então, esse personagem dessa mulher sofrida vai voltar à cidade, não vai ser reconhecida pelo marido, e depois, então, essa ideia do Urutau é a ideia de uma ave que se camufla e que ela vai sumir. E então tem esse padre que era apaixonado por ela, que vai ver isso como uma tentação ou essa ideia da culpa, né? E de uma absorção dessa figura de Jesus Cristo. Esse filme não é lançado comercialmente, então começa aí essa ideia da Carmen Santos como uma estrela sem filmes, né? Que esses filmes não foram vistos. Então é visto por alguns críticos, a recepção positiva e negativa, e o Jansen some do Brasil, volta para os Estados Unidos levando esse filme. Nesse momento, a Carmen Santos conhece o Antônio Seabra. Então, a gente observa que essas primeiras mulheres precisavam de algum auxílio de uma figura para entrar no cinema, para se manter no cinema, uma figura masculina, né? Então, ela namora com o Antônio Seabra, que era um playboy, um homem muito rico, de uma família têxtil, e eles mantêm esse relacionamento ao longo das décadas, e eles não casam no papel, o que traz para ela um estigma. Mas vai ser o Seabra, que é apreciador de música, das artes, que vai financiar a Carmen Santos, seja como atriz, como produtora. Então, a gente tem a Carmen Santos já nesse papel primeiro de atriz e de continuação como produtora. Então, ela vai decidir o que ela vai fazer. Realço aqui o livro da Ana Pessoa, que é a grande referência para pensar essa primeira fase da produção da Carmen Santos, né? Ana Pessoa, o cinema dos anos 20. E aí, a partir desse trabalho dela como produtora, ela escolhe as adaptações e ela escolhe os cineastas. Então, ela vai participar da produção de 2 filmes, onde ela é atriz. O primeiro é A Carne, em 1924, e em 1925, Mademoiselle Cinema. Então, ela escolhe, curiosamente, papéis que dizem respeito a um debate dos anos 20, que é esse papel da mulher moderna. Então, a gente pensa bastante nessa mulher flapper. Então, é uma mulher que tem maior liberdade, que quer se divertir e que tem poucos preconceitos. Mas, muitas vezes, nos anos 20 também, vaza, muitas vezes, o papel de uma sexualidade muito repressora da mulher, que vinha das instituições dos anos 15, da Vamp, por exemplo, da Tedabara, de uma construção de estúdio. Então, esse desejo da mulher, essa sexualidade, muitas vezes é visto como uma maneira negativa. Então, é muito interessante pensar a Carmen Santos construindo esse papel, que ela pensa como produtora, para ela como uma persona, né? Então, muitas vezes a Flapper também se vê como uma mulher ousada, então ela se apresenta assim nas fotos de
publicidade, né, com decotes, roupas transparentes. Então, ela cria para ela uma persona e consegue usar estratégias de propaganda. Então, sem o público ter visto esses filmes, ela recebe muitas cartas e se transforma em uma estrela. Então, a gente tem uma peculiaridade do cinema brasileiro, que são as estrelas que quase ninguém viu os filmes. Então, só críticos, que nem a Eva Neal. Então, ela se firma nesse espaço como uma estrela sem ter sido vista pelo público, né? Então, ela escolhe 2 filmes. Primeiro, que tem essa semelhança dessa mulher com liberdade, né? Então, a Carne, ela é uma órfã que vai se envolver com um homem casado, se descobre grávida e vai abandonar esse homem que comete suicídio. E depois, no Mademoiselle Cinema, ela faz um papel de uma filha de um ministro, que também tem uma grande liberdade de ter flertes, vão todos para Paris. Então, é engraçado observar de novo uma coisa de punição a essas mulheres, né? Então, no primeiro filme dela, é uma mulher que foge do marido e, no final, acaba morrendo, né? E aqui nós temos, de novo, a ideia a morte do pai, que estava no cabaré com outras mulheres, a mãe que gastava muito dinheiro. Então, a gente tem esse potencial de sedução forte do cinema, ao mesmo tempo que eu preciso ter um final que vá punir, às vezes inconsciente, desses personagens, né? Então, no Mademoiselle Cinema, onde ela é essa personagem com a ideia do cinema surge aqui como uma mulher volúvel, né? Então, ela tem um romance com um homem casado, que é escritor de romances picantes. Ela abandona esse homem, que vai, então, para o caminho das drogas, volta ao Brasil, depois da morte do pai, né, nesse ambiente corrompido, e ela se apaixona por um homem, mas ela acha que ela não merece esse amor, ela não pode casar pelo esse passado dela. Então, a gente observa esse tema dessa modernidade. E a gente observa essa desavença que se abate sobre a Carmen Santos, que ela tem esses 3 primeiros filmes perdidos. Então, Urutau, o diretor, leva esse filme, ninguém assistiu, e esses 2 filmes, A Carne e Mademoiselle Cinema, sofrem um incêndio em 1926 na casa da Carmen Santos, onde era o laboratório. Então, ela tinha feito 3 filmes e o público não tinha visto. Quando ela é convidada, né, pelo Adhemar Gonzaga para ser a estrela do filme do Humberto Mauro, produzido na FEBO, Sangue Mineiro, ela vê isso como um retorno dela ao cinema. Nesse contexto, ela já tinha uma filha, então ela retoma num papel, mas ela retoma num papel que não é mais dessa mulher moderna, mas é daquela garota tradicional. Então, no Sangue Mineiro, que é o 3º filme do ciclo de Cataguases, do Humberto Mauro, ela vai fazer, de novo, uma órfã que se apaixona por um homem. Esse beijo nunca pode ser visto, porque depois isso não vai dar certo. E aí, quando chega a irmã dela, que é a filha legítima de um homem muito rico, ela também vai flertar e vai beijar esse mesmo homem. Então, Carmen, que interpreta um papel que é o mesmo nome dela, vai tentar o suicídio e vai ser salva por 2 primos. E aí, então, a gente observa essas tensões entre a sexualidade também masculina nessa construção, que a gente tem o personagem do Luiz Soroa, que é uma imitação do Valentino, né? Que é esse homem que vai transitar essas 2 mulheres, e o Cristóvão, que é aquele personagem que também tem um potencial de sedução, que vai tentar agarrar a Carmen, mas depois se rende esse amor. Então, a gente tem essa continuidade. Então, a gente tem a Carmen aqui com a atriz, com um papel que não tinha a ver com essa persona que ela construiu para ela, e que a incomodava, então ter que usar roupas muito fechadas, gola, ela dá essas declarações. E a gente tem, então, aqui a Carmen como patrocinadora do filme. Então, ela investe o dinheiro do marido, do Seabra, sem ele saber, e propicia, então, que esse filme seja feito. O filme não tem boa bilheteria. A Cinearte, que era uma revista do Adhemar Gonzaga, não dá espaço para o filme, porque eles estão fazendo mais propaganda do barro humano. E esse filme, então, não tem ganhos. E fica com uma dívida que fica para Carmen Santos, que é do laboratório do Paulo Benedetti, e as dívidas também com o publicista, o Barros Vidal. Pensando assim dessa trajetória da Carmen Santos, então a gente vai ter então, o trabalho dela como atriz, como produtora, e aí essa primeira experiência da FEBO com um diretor experiente como Humberto Mauro. Então essa é a primeira vez que ela tem que confiar num diretor que ela não escolheu exatamente, ela entrou nesse projeto. A segunda parte da trajetória dela está relacionada aos estúdios. Então, ela tinha um projeto
que era uma história que é sugerida de novo pela Adhemar Gonzaga, que são duas mulheres apaixonadas pelo mesmo, supostamente o mesmo homem, chamado Paulo, homônimo, e aí teria uma troca. Então esse filme se chamaria Lábios Sem Beijo, seria dirigido pelo Adhemar, só que seria um filme da Carmen Santos. Só que nesse período, o Adhemar Gonzaga estava criando a Cinédia. Então, vai ter algumas alterações que esse filme que ia ser patrocinado pela Carmen, depois passa a ser um filme da Cinédia, e aí tem uma desavença e a Carmen sai do projeto, e aí esse filme vai ser não mais estreado pela Carmen como atriz, mas pela Lelita Rosa, sob a direção do Humberto Mauro. Então é um projeto frustrado que não deu certo. Depois disso, ela se envolve num segundo projeto que não dá certo, Onde a Terra Acaba, com o Mário Peixoto. Então, se a gente fosse olhar essa produção, no que a gente tem acesso, a gente tem acesso a uns planos dela no limite do Mário Peixoto, onde ela come uma fruta e conversa. Ela conversa com o Mário Peixoto e fala que gostaria de que ele fizesse um filme para ela. Então é mais um projeto fracassado, há desavenças entre eles. Eles fazem todo o filme numa ilha, onde não tinha água, eles fizeram uma expedição. Então é um longo projeto com perfeccionismo do Peixoto, fazendo só poucas tomadas por dia, e desavenças com a Carmen, que pelos relatos, ou seja, pelo discurso, né, e pelas cartas do Peixoto e também do Humberto Mauro, a Carmen seria alguém que tentaria controlar. Então seria uma mulher ativa que tentaria controlar, que teria criado atritos com esses diretores. Então esse filme não sai novamente. Esse projeto vai para a Cinédia, né, a empresa de novo do Adhemar. Ele é dirigido pelo Otávio Gabus Mendes. Então a gente observa a dificuldade de anos, né? Então o filme começa a ser planejado em 31, vai estrear em 33. De novo, é um filme que foi pouco visto e pouquíssimo comentado na Cinearte. Aí a Carmen, então, tem uma mudança. Então ela decide criar novamente mais uma produtora dela, né? Ela vai ser dona de um estúdio, que é a Brasil Vita Filmes, onde ela vai realizar filmes. Quem ela convida? Novamente Humberto Mauro. Então, o primeiro grande sucesso dela como atriz vai ser o Favela dos Meus Amores, em 1935, que é um sucesso de crítica e de bilheteria, onde ela faz o papel de uma professora que está no morro. Então eu tenho dois rapazes que voltam de Paris, perdem todo o dinheiro, querem fazer um negócio, abrem um cabaré. E um deles se apaixona por a Carmen. Então a gente tem essa história de amor, é um filme de novo perdido, que ninguém teve acesso, e é um filme com grande sucesso, porque é um filme com musical. Então, é um filme que quase sofre censura, porque ele é gravado no Morro da Providência, uma favela carioca, e tem esses atores não profissionais. Então, pela presença grande de atores negros, ele quase sofre processo de censura. Então, é um filme muito importante desse retorno a essa temática nacional. Na Brasil Vita Filmes, o Mauro dirige Cidade Mulher, que é essa mesma ideia do musical fracassado. E, por fim, dirige mais um filme, que é Argila, onde ela aparece de novo como atriz, Luciana, e a gente observa aqui uma aproximação da Carmen de alguns ideais da política cinematográfica nessas discussões dos anos 30. Então, quando a gente pensa em Carmen Santos, a gente tem dois livros de referência para indicar. Então, o primeiro, como eu falei, é a Ana Pessoa, falando da Carmen Santos nos anos 20, e o segundo livro do Cláudio Almeida, que é Argila, Cinema como Agitador de Almas, observando uma similitude entre esse projeto do discurso do filme sobre a cultura nacional e o discurso do Estado Novo. Então, nos anos 30, a gente tem um projeto do cinema educativo, do cinema que vai educar o povo como massa, tem a ver com a entrada do Getúlio Vargas no poder, e essa ideia do cinema como uma contaminação negativa de crime, de nudez. E a gente vê algumas mudanças no discurso da Carmen Santos, de se ver também como alguém preocupada com o cinema educativo. Então, na trilha do Argila, a Carmen surge aqui como uma mulher fatal, que beija, se interessa pelos homens. Então, novamente, essa coisa de ser uma mulher ativa, né? Então, ela é uma viúva muito rica que decide ajudar a arte marajoara, decide ajudar um ceramista, Gilberto, por quem ela se apaixona. Só que a gente tem esse conflito de classe muito forte no filme. Esse relacionamento entre o Gilberto, que tem uma namorada, e ela, que é rica, cria atrito para os dois. É alguma coisa que não se consuma no filme. Porque tiraria essa mulher, esse vínculo certo da mulher como protetora do lar. Então ela se sacrifica por esse amor em bem da comunidade, daquele homem que tem um destino certo com aquela mulher dessa mesma classe social.
Então, esse é um filme que também teve um fracasso de bilheteria. Segundo Humberto Mauro, o filme teria tido uma inversão de rolos, então ele é exibido só em 42, então tinha uma lei de obrigatoriedade de um preço mínimo de exibição para os filmes brasileiros de longa-metragem, de aluguel, e teria sido uma troca de rolo que causou uma impressão muito ruim da continuidade do filme. Então é um filme que foi feito colaborativamente, né? Então os atores e os técnicos não receberam nada nesse projeto. A Carmen ainda tem um quarto projeto importante, que é em Confidência Mineira. Então, ela vai atuar como atriz e ela vai dirigir o filme. Então, ela faz esse filme durante 10 anos, de 1938, e o filme vai ser lançado em 1948. É um filme histórico, com alto custo, que tem essa concepção de louvor ao passado, mas é um filme que também não teve sucesso nem de bilheteria nem de crítica e também se perdeu. Então, a gente vê a Carmen aqui como uma pioneira do cinema brasileiro, que tem um discurso sobre si mesma de vítima, porque ela conta como ela foi muito enganada, se unindo a esses colaboradores que supostamente teriam roubado o negativo, né, segundo Pedro Lima, e essa ideia de fazer tudo pelo bem da cinematografia brasileira. Então a gente tem essa dificuldade da Carmen ter sido essa pioneira e ter tido pouco acesso aos filmes. Então, de todos esses filmes que ela fez, nós temos esse trecho do Limite, nós temos o Sangue Mineiro, que é de 29, e temos o Argila, que é um filme de 40. Então, ela permanece como uma das primeiras cineastas. Ela não é a primeira cineasta brasileira, né? Primeiro tem a Cláudia Verberena e a Gilda de Abreu, fazendo O Ébrio, em 46. Como ela demora 10 anos, ela fica como a terceira cineasta brasileira. Mas ela tem essa coisa do engajamento, de dar vida pelo cinema, né? Então, a Carmen Santos se envolve nas discussões de congresso, cinema brasileiro, de discussões de política cinematográfica, como uma pessoa importante, na continuidade dos anos 40 como produtora também, e aí ela vai falecer em 1952 vítima de câncer. A gente pode pensar nela como essa pessoa extremamente engajada pelo cinema brasileiro e que se envolve em tarefas que não são comuns, né? Nós pensamos mais nas mulheres atrizes no cinema brasileiro, né? Então são poucas que fizeram essa função de cineasta. Então a Carmen cumpriu essa função de cineasta e também de produtora. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do CinemaScope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.